Abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel no capítulo 16. Aleluia, Jesus. 1 Samuel no capítulo 16, no versículo 10. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 13. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Quem achou diz amém? Quem achou diz amém? Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar sobre Davi, amém? Já foi falado sobre Davi aqui nessa noite, mas vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, versículo 10 do capítulo 16. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Irmãos, vamos repetir juntos essa parte? Mas ele está cuidando das ovelhas. Olhe para essa pessoa que está do seu lado aí. Olhe bem para essa pessoa e diga assim: mas ele, Davi, estava cuidando das ovelhas. Amém? E continua aí dizendo: Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. E o versículo 13: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diz: e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém? Pode se assentar. Coloque sua Bíblia aí do ladinho. E agora você vai aplaudir o Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E hoje à tarde o Senhor trouxe mais clareza, mais entendimento. Vou fazer de tudo para conseguir falar tudo que Deus ministrou ao meu coração. Mas o nosso Deus, Ele trabalha com ordem e decência. Então eu sei que aquilo que for para ser ministrado, vai ser ministrado dentro do horário. Amém? Amém, irmãos? Irmãos, todos conhecem a história de Davi. Por isso que eu nem quis ler o capítulo desde o início. Todos sabem que primeiro veio o Eliabe, depois veio o Abinadab, depois veio o outro irmão, e assim foi indo, até que vieram todos os irmãos, mas Davi estava lá cuidando das ovelhas. Davi estava trabalhando. Irmãos, enquanto estava acontecendo algo extraordinário lá dentro da casa de Davi, Davi estava lá no seu ordinário, trabalhando como todos os dias. O dia que a esposa do pastor Tiago Carpaccia veio aqui, ela compartilhou uma palavra bem rápida, mas Deus falou muito comigo. E ela usou essa frase que muitas vezes Deus não vai se manifestar no extraordinário, mas sim no ordinário. E aquilo ficou no meu coração. E hoje, enquanto eu preparava essa palavra, Deus me fez lembrar disso. Enquanto algo extraordinário estava acontecendo na casa de Jessé, todos os irmãos reunidos, alguns líderes religiosos também estavam ali. Davi se encontrou com eles no caminho. Então tinha muita gente naquela casa. Algo incomum, algo extraordinário estava acontecendo na casa de Davi. Davi estava no seu ordinário. Estava lá, talvez, no fundo do quintal, vamos dizer assim, um pouco distante da casa. No seu ordinário, num dia comum, num dia como outro qualquer, fazendo o seu trabalho.
apacentando as ovelhas que eram do seu pai. E a palavra do Senhor diz que Samuel chega naquela casa, a pedido de Deus, obedecendo a uma ordenança do Senhor, para ungir um novo rei, para ficar no lugar de Saul. E depois que Samuel recebeu todos os filhos de Jessé, Deus falou com ele que não era nenhum daqueles. Então, Davi fica sabendo, ou melhor, Samuel fica sabendo que tinha mais um filho de Jessé que não estava ali naquele momento. Ele estava trabalhando, ele estava cuidando das ovelhas. Então Samuel, Senhor Jesus, então Samuel manda chamar Davi, chamarem Davi que estava trabalhando e trazer Davi para aquele momento. E a palavra do Senhor diz que quando Davi chega, no mesmo instante Deus comunica com Samuel e fala: é este, pode ungir, este será o novo rei de Israel. Irmãos, olha só, vamos começar já pensando na revelação só nessa parte. Alguém que estava num dia comum, alguém que estava num dia como qualquer outro, um dia qualquer de trabalho, fazendo aquilo que ele estava acostumado, é achado por Deus. Ele é tirado do ordinário para viver o extraordinário. Muitas vezes nós esquecemos que lá no nosso trabalho Deus quer manifestar a presença dEle. Muitas vezes nós esquecemos que no meio da nossa família Deus quer manifestar a presença dEle. Muitas vezes nós desprezamos as coisas corriqueiras, nós desprezamos o cotidiano e pensamos que nós só vamos encontrar Deus num culto de domingo, enquanto que Deus quer se manifestar todos os dias da nossa vida. Deus quer se revelar a nós e através de nós a cada instante, a cada momento da nossa vida, porque foi assim que aconteceu com Davi. Davi não foi convidado para participar daquele momento único, daquele momento extraordinário. Ele não foi convidado pelos homens, mas Deus estava de olho em Davi. Deus estava vendo o trabalho de Davi. Deus estava vendo que Davi não estava sendo negligente com o trabalho dele. Talvez a palavra do Senhor diz que eram poucas ovelhas, mais para frente nós vamos ver isso. Mas Davi estava se dedicando àquele trabalho, até que um dia o Senhor encontrou Davi, até que um dia o Senhor achou graça em Davi e resolveu fazer algo novo na vida de Davi. Sabe, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Essa até é uma frase de efeito, né? Todo mundo fala isso. Mas é sério, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como tem sido os seus últimos dias, mas eu quero te dizer, meu irmão, fique atento nesses dias, porque num dia comum, num dia ordinário, Deus pode mover o extraordinário. Ele pode mover algo novo, algo que você nunca viveu. A palavra do Senhor diz que eles ungiram Davi, ninguém entendeu nada, e o que Davi fez? Voltou a trabalhar. Davi foi ungido rei de Israel, Bruno. E ele voltou a trabalhar. Ele voltou a fazer o que ele estava fazendo. Sabe quantos anos demorou para Davi assumir o seu reinado? 18 anos. Davi foi ungido rei e permaneceu dos 18 anos praticando o mesmo ofício, fazendo o mesmo trabalho. Só depois de 18 anos é que Davi definitivamente se senta no trono e começa a governar sobre Israel. E quantas vezes nós recebemos uma palavra do Senhor e a gente não consegue esperar um dia, a gente não consegue esperar um mês, a gente não consegue esperar um ano, a gente não consegue esperar um período de tempo, a gente quer para agora. Irmão, eu quero te dizer uma coisa: quando Deus liberar uma palavra sobre a tua vida, quando Deus te liberar uma promessa, fique ciente, haverá um processo que você precisa passar. Haverá um tempo que Deus irá te forjar, que Deus irá te preparar para então você tomar posse por completo daquilo que Deus tem para a tua vida. Foi assim com Davi. Ele volta a fazer o que ele fazia todos os dias. Ele continua a apacentar as ovelhas. Mas a palavra do Senhor diz que no mesmo instante em que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, o Espírito do Senhor também se retirou de Saul. E em contrapartida, um espírito maligno enviado por Deus, a palavra do Senhor diz
que começou a tomar a vida de Saul, e Davi então começou a ser perturbado por um espírito maligno. E a palavra do Senhor diz que quando Saul se vê naquela situação, ele recorre aos seus servos, e um dentre os servos diz: olha, eu conheço um homem. Eu até vou ler aqui para vocês, irmãos, depois você pode ver na sua casa no versículo 18. Um dos oficiais de Davi diz assim: olha, eu conheço um filho de Jessé, de Belém, que ele sabe tocar harpa, e ele também é um guerreiro valente, ele sabe falar bem, ele tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Quando Saul ouve essa palavra, Saul imediatamente diz: tragam esse homem para cá. E sabe o que acontece? Davi, depois de ter sido ungido como rei, de ter voltado para o seu trabalho normal, do dia a dia, ele agora é convocado por Saul para servir Saul. Davi é convocado para ficar lá no palácio tocando uma harpa para Saul. Enquanto Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno, chamavam Davi para tocar a harpa e o espírito saía imediatamente. Enquanto Saul não sabia o que fazer, Davi estava lá tocando a harpa. Davi talvez até dava conselhos, ou seja, Davi estava servindo agora o rei Saul. Sabe, eu quero dizer algo para você nessa noite. Muitas vezes nós não queremos servir. Muitas vezes nós desprezamos os pequenos serviços, nós desprezamos os pequenos ofícios. Mas Davi já tinha recebido uma palavra que ele seria rei. E ele continuou fazendo a mesma coisa. Ele continuou e ainda servindo um rei que nem era mais rei. Mas Davi sabia, Davi entendia que existia um tempo. Tinha que ter um tempo. Aleluia, Davi sabia que ele não podia ser negligente, que ele tinha que servir. Aleluia, o primeiro chamado de Davi era um chamado de servo. Aleluia, o Davi entendia que sim, ele poderia se tornar rei, mas existia um processo até chegar lá. Então quando Saul ficava perturbado, quando Saul ficava com as suas questões, Davi estava lá tocando uma harpa. Talvez até escondido, ninguém estava vendo, mas Davi estava lá. Davi estava adorando ao Senhor, tocando aquela harpa, e Deus operava através da vida de Davi. E isso aconteceu por longos anos. Sabe, eu fico pensando nessa palavra, como Davi era conhecido pelas pessoas. Davi era conhecido como um homem que sabia falar bem, como um guerreiro, como um valente. Sabe, às vezes a gente gosta até de falar assim: não, o meu negócio é com Deus. Não é assim que as pessoas falam? Não tem nada a ver com as pessoas. O meu negócio é com Deus. Irmãos, cuidado com isso. Cuidado, porque a palavra do Senhor diz que aqui nesse mundo nós somos sal da terra, nós somos luz. Então cuidado, nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes, nós temos que tomar cuidado com o nosso posicionamento, porque o mundo está de olho em nós, e se não há nada em nós que nos torne diferente das pessoas do mundo, o nome do Senhor não vai ser glorificado, o Evangelho não vai ser glorificado. Mas se existe algo diferente em nós, se as pessoas olham para nós e dizem: olha, ele é um homem diferenciado, ela é uma mulher diferenciada, ele é um servo, ela é uma serva, ele é obediente, então o nome do Senhor vai ser glorificado. Então tome cuidado em dizer que o seu negócio é só com Deus, porque o nosso Deus não é um Deus unilateral, ele é um Deus horizontal, ele é um Deus de relacionamento. E se os filhos dele não se dão bem nos relacionamentos, nós não iremos glorificar o nome do Senhor. Sabe, às vezes pra gente é muito fácil nos isolar. Davi poderia dizer isso: olha, eu fui ungido como rei, quem sou eu para ir lá tocar uma harpa para Saul? Essa posição não cabe a mim. Mas sabe, quando o Senhor nos chama para servir, não importa o lugar, seja aonde as pessoas estão vendo, seja onde as pessoas não estão vendo, seja no seu trabalho, aleluia, seja numa conversa somente entre você e mais uma pessoa, você sabe que Deus está com você. Então importa que Deus seja glorificado através da sua vida. Aleluia, Jesus. Davi tocava harpa e Saul era abençoado. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz que Saul permaneceu por algum tempo ali auxiliando Saul, até que um certo dia, todo mundo conhece essa história,
Quando fala de Davi, a gente já lembra do Golias, né, irmãos? Engraçado, a gente nunca lembra que Davi apacentava ovelhas, né? A gente lembra logo do Golias, que é grande, que é visível, tinha muita gente. Davi derrotou, muita gente viu, sabe? Mas quando Davi estava lá apacentando as poucas ovelhas, os olhos do Senhor estavam com ele todos os dias. Quando ninguém via Davi apacentando as ovelhas dele, quando ninguém via Davi cuidando, dando de comer, dando cuidado, ali auxiliando as ovelhas, ninguém via, os olhos dos homens não viam, mas Deus estava vendo, Deus estava com Davi. E a palavra do Senhor diz que num certo dia, o Golias resolve afrontar o povo de Israel, o exército de Saul, e o pai de Davi então pede para Davi levar comida para os seus irmãos e também para trazer uma notícia de como eles estavam. E quando Davi chega lá, Golias estava afrontando. Quando Davi chega naquele lugar, a palavra do Senhor diz que Davi fica inconformado. Davi olha aquela cena e começa a questionar a todos que estavam ali, começa a dizer: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é este que acha que pode alguma coisa contra o exército de Deus? Quando Eliabe vê Davi ali no meio do povo, questionando, Eliabe chega para Davi e fala bem assim: o que você está fazendo aqui, Davi? Com quem você deixou as suas poucas ovelhas? Com quem você deixou o seu trabalho? Aleluia, com quem você deixou as suas ovelhinhas? Mas a palavra do Senhor diz, alguns versículos antes, que antes de Davi sair de sua casa, ele acha alguém para tomar conta das suas ovelhas. Antes dele sair, antes dele obedecer a ordem de seu pai, ele não deixa o seu trabalho sozinho, ele não deixa o seu trabalho desguarnecido, mas ele coloca alguém para permanecer cuidando das ovelhas. Sabe, nós precisamos ter esse cuidado na nossa vida. Nós precisamos tomar esse cuidado. Você está aqui nessa noite, o Senhor deu uma família para você cuidar, o Senhor deu filhos. Talvez a outros um ministério particular, um ministério diferenciado, um ministério só entre você e Deus. E às vezes nós queremos largar tudo, nós queremos deixar tudo e nem sequer pensamos em deixar alguém no nosso lugar, irmãos. Não é isso que a palavra do Senhor nos diz. Quando Davi recebe uma missão nova, ele não deixa suas ovelhas sozinhas. Quando Davi recebe uma ordem de seu pai, ele coloca alguém para cuidar do trabalho que era dele, porque aquilo era importante para Davi. E quando Eliabe afronta Davi, aleluia, Davi fala bem assim: as minhas ovelhas estão bem cuidadas, e eu vim aqui a pedido de nosso pai. Mas Davi fica inconformado com aquela situação, e ele começa a perguntar para um, para outro, até que o questionamento de Davi chega até Saul. Quando o questionamento de Davi chega até Saul, Saul manda chamar Davi. E quando Davi chega até Saul, ele diz: olha, esse homem não pode ficar afrontando o exército de Deus. Quem é este homem para afrontar o exército do Deus Altíssimo, o exército do Deus vivo? E Golias estava lá. Golias estava afrontando, chamando alguém para guerrear, a palavra do Senhor diz que Golias ficava o dia todo gritando a mesma coisa: quem é o corajoso que vai me enfrentar? Cadê o homem que pode chegar até a mim? Quem tem coragem? Aleluia. Mas quando Davi chega até Saul, Davi diz: eu posso enfrentar esse homem. Sabe por quê? Porque Davi estava vendo apenas os servos de Saul, como a palavra diz, mas ele não sabia que no meio dos servos de Saul existia um servo do Deus Todo-Poderoso. Ele não sabia que em meio aos servos do rei existia um homem com o coração voltado a Deus, aleluia, um homem obediente, um valente. Quando Davi chega para Saul, Saul fala: você não pode, você não é guerreiro, você não é soldado, você não é nada disso. E Davi fala: olha, enquanto eu apacento as minhas ovelhas. De novo Davi se lembra do seu ofício, de novo Davi se lembra daquilo que ele fazia. Ele não esconde o seu trabalho pequeno de ninguém, ele não esconde o seu ofício muitas vezes escondido de ninguém, mas ele traz à tona porque ele diz: olha, enquanto eu apacento as minhas ovelhas, eu já matei urso, eu já matei leão, eu já matei todo tipo de bicho, então eu posso enfrentar esse gigante. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você.
Que as maiores lutas da nossa vida, que os maiores gigantes da nossa vida, nós vamos vencer no nosso secreto com Deus. Que as maiores dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida é com o nosso joelho no chão, é quando só estamos nós em Deus, é quando nós estamos sendo obedientes e fiéis ao Senhor. É este tempo que vai nos preparar para vencer os gigantes. Porque às vezes nós queremos lutar com gigantes, mas quando veio um urso nós não conseguimos lutar. Nós desprezamos a afronta do urso, nós desprezamos a afronta de um leão, e daí quando chega um Golias a gente quer lutar. Nós não vamos vencer, irmãos, porque primeiro nós temos que começar pequeno, é apacentando umas poucas ovelhas. Aleluia, daqui um dia mata um leão, daqui um dia mata um urso, até que no momento certo, quando Golias se apresentar, aleluia, o Senhor vai, aleluia, nos levantar como um grande guerreiro. Sabe, quando Davi fala isso para Saul, Saul fala, então tá bem. Irmãos, eu estou resumindo, bem resumido, tá bom? Depois vocês leem lá na casa de vocês. Quando Saul escuta Davi, Saul fala assim, então, tudo bem. Eu vou pegar uma armadura aqui para você. Aleluia. Você coloca essa armadura, você se apronta. Saul coloca em Davi a armadura que era dele. Saul veste Davi com as ferramentas que eram dele. Quando Davi coloca aquela armadura, quando coloca as vestimentas de Saul, a palavra de Deus diz que Davi dá alguns passos e Davi não consegue parar em pé, porque era muito pesada aquela roupa. Porque Saul era grande, Saul era um homem formoso, mas Davi não tinha a mesma estatura de Saul. E quando Davi dá uns passos e não consegue caminhar, Talita, ele coloca uma roupa que não era dele, ele coloca uma vestimenta que não era dele, que não cabia nele, não era para ele. No mesmo instante ele volta para Saul e diz, não, essa roupa não é para mim, essa vestimenta não é para mim. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, não vista vestimentas que não são suas, não vista roupas que o Senhor não fez para você. Sabe o que eu quero te dizer? Que todo momento que você passa com Deus, o Senhor está te revestindo. Você não precisa pegar a armadura de Saul, você não precisa pegar as vestimentas de Saul, porque, aleluia, a armadura que você precisa, o próprio Deus vai entregar para você. Aleluia, as ferramentas que você precisa, o próprio Deus vai entregar para você. Mas eu quero te dizer, você precisa entender que as poucas ovelhas são importantes, que o trabalho do cotidiano é importante, que a busca do dia a dia é importante. Davi tira toda aquela roupa, Davi tira toda aquela vestimenta, e a palavra do Senhor diz que Davi se levanta, pega o seu cajado de pastor, a sua ferramenta de todos os dias. No lago ele pega 5 pedrinhas lisas, coloca no seu alforje de pastor a sua bolsinha, e Davi vai para aquela guerra, como ele ia todos os dias apacentar as ovelhas. Irmãos, eu não sei se você está entendendo a revelação dessa palavra. Davi não coloca uma armadura, Davi não recebe ferramentas novas de Saul, Davi se recusa a vestir a armadura de Saul, mas Davi pega o seu alforje de todos os dias, Davi pega o seu cajado de todos os dias, ele pega a sua ferramenta de todos os dias, do seu tempo de oração com Deus todos os dias, do seu trabalho de todos os dias, e ele segue em frente. Davi não precisou, aleluia, da ferramenta de terceiros. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, você precisa buscar por si próprio a armadura que Deus tem para você. Você precisa buscar por si próprio as vestimentas que Deus tem para você, porque as vestes do teu irmão não cabem em você, a armadura do teu irmão não cabe em você, e tampouco irão te ajudar no momento da guerra. Aleluia, o Senhor tem uma vestimenta única para você, o Senhor tem ferramentas únicas para você. Sabe o dom que o Senhor te deu? Sabe o ministério que o Senhor te deu? Sabe a família que o Senhor te deu? São ferramentas que Ele colocou nas tuas mãos. Use, aleluia, guerreie com essas ferramentas, e assim o Senhor vai te tornar vitorioso. Aleluia, às vezes a gente quer a família do outro, o trabalho do outro, o ministério do outro, a oração do outro. Irmão, não cabe para você. A ferramenta que Deus tem para você é só sua. Aleluia, a armadura que Deus tem para você é só sua.
Mas aí tem uma coisa, é só você que pode buscar, não é o seu irmão, é você que tem que descobrir isso em Deus. Sabe, a palavra do Senhor diz que Davi vai, e Golias afrontando, Davi olha para Golias, e ele diz assim: olha, você pode vir contra mim, com espada, com lança, com a sua força, com os seus gritos, pode vir, porque eu estou indo contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Davi olha para aquele gigante e diz: pode vir, Golias, venha com a sua espada, venha com a sua lança, venha com toda a sua força, com todo o seu tamanho, mas eu estou indo com alguém que é maior que você, eu estou indo com alguém que é mais poderoso que você, com aquele que está comigo todos os dias, enquanto eu apacento as minhas ovelhas, com aquele que esteve comigo enquanto eu matei os leões, eu estou indo com o Deus Altíssimo. Davi sabia, aleluia, que se Deus estava com ele, a vitória era certa. E todos sabem o final dessa história. Irmãos, vamos pensar cá para nós, uma pedrinha derrubar um gigante? Não tem lógica, irmãos. É Deus, é Deus. Mas sabe o que eu acho interessante? Que quando Golias cai, Davi não larga Golias lá e vira as costas. A palavra do Senhor diz que Davi chega até Golias, pega uma espada e corta a cabeça de Golias. Sabe por quê, irmãos? Quando você entrar em uma guerra por ordenança do Senhor, vá até o fim. Não abandone a guerra no meio. Não lance uma pedra e quando cessar, volte ao comodismo. É assim que nós fazemos. Às vezes nós entramos em uma guerra, o Senhor está conosco, nós lançamos a primeira pedra, cessam-se as dificuldades, cessam-se as lutas e a gente volta para o comodismo. Não, aleluias, derrubou o gigante uma vez, vai lá e termina essa guerra, vai lá e permanece lutando, permaneça guerreando, para que nunca mais esse gigante se levante contra você. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe, nós vemos na palavra do Senhor Deus se manifestando na vida de muitas pessoas, em situações ordinárias. Foi assim com Moisés, foi assim com Abraão. Quando Gideão estava lá malhando trigo, fazendo seu trabalho de todo dia, de repente o anjo chega e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Foi assim com Maria, quando o anjo chega para ela e diz: você vai gerar Jesus, o Salvador. Foi assim que aconteceu com aquele eunuco, quando Deus manda Filipe ir até ele para esclarecer as Escrituras. Foi assim quando Jesus entra na casa de Pedro e encontra a sogra de Pedro doente. Irmãos, essa é uma das curas que eu acho mais interessantes. Deus curou uma mulher que estava com febre. Às vezes a gente está passando por um probleminha pequenininho e a gente acha que Deus não está vendo, irmãos. Se Deus entrou em uma casa para curar uma mulher que estava com febre, Deus pode fazer, aleluia, aquilo que você não dá mais crédito. Aleluia, Deus pode se manifestar no pequenininho. Sabe, nessa palavra o Senhor diz que quando Jesus cura aquela mulher, Ele diz: levante-se. E aquela mulher se levanta e vai servir todas as pessoas. Ela se levanta, ela estava doente, e quando ela fica curada, ela vai servir todos que estavam na casa, porque o nosso Deus se manifesta em situações ordinárias. Eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado, meu irmão, mas eu quero te dizer, lembre que você serve um Deus que age no ordinário. Mas muitas vezes nós achamos que Deus não pode nos usar no nosso trabalho. Quantas pessoas do seu trabalho sabem que você serve a Deus? Quantas pessoas que fazem parte do seu relacionamento sabem que você serve a Deus? Sabe, Davi permaneceu por todo esse tempo servindo ao rei. A palavra do Senhor diz que depois desse episódio, Davi se tornou um chefe do exército. Davi que ia à frente de todos os soldados. Mas para que Davi alcançasse essa posição, aleluia, Davi começou cuidando das ovelhas. Davi não pulou etapas, Davi não pulou processos. Meu irmão, o que eu quero dizer para você com toda essa palavra é que não menospreze aquilo
aquilo que Deus confiou a você. Não menospreze aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Aleluia, talvez seja um serviço pequeno. Faça, sirva, aleluia, no momento certo. Irmãos, quando Deus resolve nos chamar para algo extraordinário, não há quem pare as mãos de Deus. Quando Deus resolve nos trazer para algo extraordinário, ninguém para as mãos de Deus. Primeiro Davi foi ungido por Samuel. Aleluia, Jesus, poucas pessoas estavam ali. Depois, passaram-se alguns anos, Davi foi reconhecido como rei e ungido pelo povo de Judá, pela tribo de Judá. E só depois de 18 anos, todo o povo reconhece que Davi era rei. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Não desanime nessa caminhada. Não desanime nessa caminhada. Tá difícil. Faz muito tempo, talvez, que nós estamos aqui nessa noite, estamos apacentando poucas ovelhas, mas no momento certo, irmãos, aleluia, no momento certo, no momento de Deus, Deus vai agir o extraordinário, Deus vai mover no extraordinário. Às vezes nós não queremos, aleluia, as coisinhas pequenas, nós menosprezamos, mas às vezes é no pequeno que Deus quer se revelar. Às vezes são nas coisas simples que Deus quer se revelar. Aleluia, porque Ele pode fazer todas as coisas. Vamos ficar em pé, irmãos? Aleluia, nosso horário já está bem avançado. Aleluia, Jesus. Davi nunca escondeu das pessoas o seu ofício. Davi nunca escondeu das pessoas que ele era um pastor de ovelhas. Quem sabe, depois que Davi foi ungido, ele ficou até pensando: Senhor, será que é comigo mesmo? Aí a gente se lembra que ele escreveu os Salmos 40, né? Esperei com paciência no Senhor. 18 anos, irmãos. Feche os seus olhos. Quero dizer para você que está aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Para cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Aleluias. Não menosprezem as coisas pequenas do dia a dia. Não menospreze o seu tempo de oração e devocional com Deus no seu dia a dia. Não troque isso por nada. Não troque a sua busca íntima por Deus por nada. Se Eliabe chegar e afrontar você porque você tem sido fiel àquilo que Deus confiou à tua vida, não se importe, não esconda isso de ninguém. Afinal de contas, Deus sabe, Deus está vendo o seu trabalho, Deus está vendo a sua fidelidade, Deus está vendo a sua busca. Aleluia, Jesus. E no momento certo, Deus vai agir. No momento certo, Deus vai operar aquilo que nós ainda não conseguimos ver com os nossos olhos. Se nós permanecemos, aleluia, na nossa fidelidade no cotidiano, aleluia, no ordinário, o Senhor vai nos preparar para vencer os gigantes. O Senhor vai nos preparar para assumir um lugar de liderança, um lugar de reinado, aonde todos irão reconhecer que há Deus sobre as nossas vidas. Aleluia, Davi disse isso: eu vou lutar contra Golias e eu vou vencer, e todos vão saber que há Deus em Israel. Aleluia, todos irão saber que o povo de Israel tem um Deus que luta por eles. Há um Deus que luta com você, meu irmão. Há um Deus, aleluia, que não tem te deixado sozinho. Há um Deus que, aleluia, não tem te deixado só. Ele é aquele que te fortalece nessa noite. Aleluia, vamos orar. Comece a falar com o Senhor agora. Aleluia, se você precisa ainda mais de renovo, peça a Ele. Se a sua luta está difícil, peça ajuda do Senhor. Aleluia, Jesus. Talvez você está na fase de apacentar as ovelhas. Talvez você está se sentindo cansado. Ou talvez você está diante de um gigante. Eu quero dizer, para ambas situações, Deus está com você. Aleluia, Deus é aquele que te levanta. Ele é aquele que te fortalece. Vamos orar nessa noite. Fale com o Senhor, Pai querido. Nós te louvamos por essa noite, Jesus.